Bahia, chama o Brasil, que a festa vai ser demais. Ligando todos os fios, vamos festejar 60 carnavais. A voz do povo é a voz de Deus, mas a voz do povo no trio elétrico é Deus amplificado. Aqui nessa mesma loja, nesse mesmo bairro, começou a nascer o pau elétrico. Dodô e Osmar, na década de 40, descobriram que o cepo maciço não dava microfonia. O trio elétrico, antes de ser trio, antes de ser elétrico, o trio elétrico era um regional de chorinho, né? Muito inspirado no Bando da Lua, no Garoto, que era o grande ídolo do meu pai. Então eles tinham toda aquela informação musical da época, né? Junto com os outros ritmos, né? O baião, o frevo, né? Toda a história que rolava. Então ele já trazia a informação do frevo. Então nas festinhas, quando eles iam estar tocando, que eles tocavam, quando começava nessa hora do frevo, o povo começava a dançar, começava a pular, todo mundo, e aí ficava um barulho dentro da sala ou dentro do espaço, né? E dizia, poxa, quando toca, a gente precisa de um som forte, de um som que amplifique. Foi aqui, no espaço Unibanco de Cinema, onde tem o Cine Glauber Rocha. No fundo tinha a Boate Tabariz. Foi onde houve a apresentação de Benedito Chaves com o seu violão elétrico, onde estavam presentes Dodô e Osmar, fazendo toda a pesquisa que eles vinham, porque eles queriam tocar e os instrumentos não eram ouvidos, porque eram acústicos. Eles aí foram depois no camarim, foram no hotel que Benedito Chaves estava hospedado e pediram para olhar. Dodô olhou tudo direitinho e viu que realmente ele estava com um captador igualzinho àqueles que ele estava fazendo. Daí veio a novidade, a experiência com o elétrico, com o captador, a partir de 42, foi o que levou Dodô e Osmar a descobrir mais ainda. O captador era adaptado nos instrumentos acústicos. Eles passaram, aquilo dava muita microfonia, como até hoje um instrumento acústico você não pode aumentar o volume todo do aparelho. Depois que escolheram os instrumentos, aí meu pai perguntou para o rapaz que estava atrás do balcão, esse instrumento é bom? É forte? É, sim, é muito bom, é forte. Aí meu pai chegou na quina do balcão, tá, e quebrou o violão. O senhor é louco, é forte, mas não é para bater no balcão, não. Aí quebrou. Aí meu pai começou a arrancar essa parte daqui, para ele só interessava isso aqui. Oh, chamar a polícia, prender, você quebrou o instrumento, o que é isso? Querendo saber o que era aquilo. Ele disse, calma, calma, nós vamos pagar. Eu só queria o braço. E aí eles levaram os instrumentos, tiraram só o braço, prenderam um pedaço aqui de Jacarandá da Bahia e fizeram o primeiro instrumento elétrico.
E assim eles fizeram os instrumentos que os amigos apelidaram de pau elétrico. Estava nascendo ali o que hoje nós conhecemos como guitarra baiana. Pode ser que lá nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, aí, alguém também num fundo de quintal, né? Nada era industrial ainda, nem assim em cima de uma prancheta desenhando ou desenvolvendo. Talvez um tivesse também tendo essa necessidade e estava caminhando também nesse mesmo passo. Mas eles aqui não sabiam, lá fora estava uma guerra danada na Europa, tudo era em volta da guerra, então eles estavam aqui, era ligados na música, ligados em outra história, né? O conjunto Os Três e Meio, do qual eles faziam parte, se dissolveu e eles começaram a tocar em festa de amigos. Dodô e Osmar. Aí a turma começou a chamar a dupla elétrica. Aí no segundo ano eles já botaram um amigo tocando, aí eram 3, aí já passa a ser trio elétrico. E aí pronto, de repente esse amigo nem ficou muito tocando, ficaram eles 2 mesmo, mas o nome do grupo era trio elétrico, não era Dodô e Osmar. Passava aqui pela Bahia o navio Pedro II, que trazia o Clube Vassourinhas do Recife para fazer o Carnaval Carioca no Rio de Janeiro. O então governador da Bahia, Dr. Otávio Mangabeira, conseguiu uma apresentação deles na Rua Chile, né? E foi um evento muito badalado. E foi dali que veio na cabeça do Osmar e Dodô, que estava também lá, mas eu ainda não conhecia, né? A ideia de fazer alguma coisa nova para o Carnaval de 50. O Osmar tinha uma oficina, uma metalúrgica em Pirajá, tinha o FO 29, que era a Fobica, e Dodô era o rádio técnico. Aí Dodô preparou os amplificadorzinhos, chamaram o Olegário, que era um amigo de meu pai, que era motorista, e saíram tocando ali no Largo da Calçada. Quando detonou o perararararara, o povo enlouqueceu com aquilo e eles resolveram, vamos botar em cima do nosso carrinho do Ford, da Fobica, e vamos sair tocando no Carnaval. De repente eles resolvem sair de lá da Rua Chile com o povo, vem entrando, subindo, vão pela Avenida 7, toda aquela... Deu polícia porque foi uma confusão e... Quando meu pai disse, Olegário, pare essa Fobica, que daqui a pouco a gente vai ser preso, está invadindo. Vinha aqueles arautos na frente, montado em cavalo. Os cavalos começaram a empinar, era cavaleiro caindo. O Olegário fez, Osmar, não dá mais para parar não. Não tem freio, não tem motor, não tem embreagem. E como é que está andando? É o povo que está empurrando. Eu era um daqueles foliões que também estava empurrando aquela Fobica. No ano de 53 veio o trio elétrico Ipiranga, do Cristóvão Ferreira, que dava caixão de defunto aos pobres. Veio o Jacaré, da fábrica de aguardente Jacaré, que depois passou para Saborosa. Veio o Atlas de Luquezzi, veio o Alvorada. Já tínhamos uns 5 trios elétricos já que começou a sair. E a partir daquele carnaval, todo mundo começou a ir em cima, em caminhonete, de caminhão. E quando vinha aquilo ali, o povo dizia, vem um trio elétrico, vem um trio elétrico, vem um trio elétrico. Em dezembro, antes do Natal, eu inaugurei o Conjunto Elétrico Tapajós. Isto foi em 55, dezembro de 55, antes um pouco do Carnaval.
Quando o trio elétrico apareceu, a gente tocava mais os frevos de Recife, né? Que era mais conhecido, né? Tocava as marchas, né? Como Jardineira, Pó de Mico, aquelas marchas que tinham uma melodia formidável também a gente tocava. E a gente tocava aquilo em ritmo de frevo. Dodô vivia daquilo que ele fazia. Ele era serralheiro, era eletrônico, era mecânico, era marceneiro, tudo ele fazia de tudo um pouco. Então vivia disso. E teve a parceria de Osmar, né? Que Osmar era um empreiteiro na época da Odebrecht. Então arranjava o serviço e ele fazia com a serralheria dele e outros amigos também, que o Osmar dividia o pão, né? E daí veio surgindo essa amizade e nas horas vagas veio surgir a música. O velho Macedo, a música, engraçado, o pessoal pensa que ele vivia da música, né? A música era um hobby dele, né? Mas era a grande paixão, né? Ele trabalhava na metalurgia, né? Construindo, fazendo as bolações dele. E a música era um hobby, mas era a grande paixão da vida dele. Então lá em casa, desde pequeno, a gente era serenata, era seu Edson lá, 7 cordas, fazendo rodas de choro, né? Com o pinguim do cavaquinho. Então a gente conviveu naquela coisa musical, né? Minha avó até falava: Osmar, os meninos têm que estudar, Osmar, não leva os meninos para serenata não. Mas era uma coisa assim muito forte pra gente, assim, né? A música que puxava. E era lindo porque eram os filhos de Dodô, os filhos de Osmar, seu Dodô, seu Osmar, então, amigos, aquilo ali foram amigos a vida inteira, até o último momento. Nós presenciamos briga dos dois, sabe o que? Os dois brigaram, e aquela confusão, aí um ficar aborrecido lá, não diz, não vou sair, e o outro em cima do trio elétrico esperando ele subir. Aí daqui a pouco vai os filhos, daqui a pouco seu Dodô aí ficava de bem, aí subia, graças a Deus. A primeira vez que eu vi o trio elétrico, em 1950, primeiro ano que o trio elétrico saiu. Eu tinha 7 anos de idade, 7 anos e meio. Eu estava na Avenida 7, entre o Jardim da Piedade e as Mercês, naquele trecho ali, a Igreja das Mercês. No Armarinho, Dolores Machado, que era da minha tia Dolores, era onde nós normalmente passávamos o carnaval. Naquela época, as pessoas as casas instalavam cadeiras, né, na frente das casas, onde as pessoas se sentavam para assistir os desfiles dos blocos, das batucadas, dos cordões de mascarados, enfim, tudo aquilo. E eu estava ali, era final da tarde, começo da noite, e de repente vimos aquele som chegando e aquela luz bonita, era a Fobica chegando. Em 1960, Dodô e Osmar, o trio elétrico, eles pararam com o trio elétrico de sair na rua, porque eles eram amadores e aí eles tinham que investir, né, muito, gastar dinheiro naquilo e não dava. Foi quando o sogro dele morre, que era um grande incentivador do trio elétrico, e ele faz ali o seu último carnaval e se afasta do carnaval. E foi ali que, a partir daquela época, da saída, que o Tapajós vai melhorando, de ano para ano vai melhorando, e eles me vendem
A dita carroceria que ele fez, eu me baseei nesta carroceria dele, não tenha dúvida, para fazer as outras tantas e tantas carrocerias que eu fundei, a primeira carroceria metálica do trio elétrico. Eu, com 10 anos de idade, deslanchei a tocar aqueles frevos todos de meu pai. Ele, empolgado, fez um trio mirim numa caminhonete que ele tinha e eu já comecei a minha vida musical. Isso em 64, por isso que em 2009 eu fiz 45 anos de trio elétrico, né? E que eu queria muito ver era Armandinho, porque era um menino que tocava desafio e o pai dele que desafiava o pai, que desafiava o filho, etc. E o pai dele que arrasava, que o filho tocava. Aí quando seu Osmar fazia... Trabalho com essa música trieletrizada, caracterizada pela guitarra baiana, né, que hoje é uma marca do Dodô e Osmar. Mas aí foi quando também, no fim de 69, Caetano vai exilado, né? Vai preso ele, Gilberto Gil, aquela turma toda e tal. Mas o carnaval seguia, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Eu compus Atrás do Trio Elétrico em 1968, que era uma canção que eu queria lançar para chamar a atenção do público brasileiro de qualquer parte do Brasil para o que se passava no Carnaval da Bahia, que era essa invenção maravilhosa de Dodô e Osmar, que eu já cresci conhecendo, mas que o resto do Brasil ainda não conhecia. A música foi lançada, eu aliás fui preso, fez sucesso no Carnaval de 69, eu estava na cadeia, não vi o Carnaval, mas soube que a música tinha feito sucesso. Nem quero saber se o diabo nasceu foi na Bahia, o trio elétrico só rompeu no meio-dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. A música é um hino do que acontecia naquele momento. Primeiro, só não vai quem já morreu. Ora, quando eu vi a primeira vez o som da guitarrinha baiana, eu vi que era preciso eu estar morto para não correr para cima daquilo ali. Depois, quem já botou para marchar. Botar para marchar é a pessoa chegar e falar assim, onde é que está o trio? O trio está onde? Aí a pessoa manda para outro lugar. O trio já está lá na Castro Alves e fala assim, não, está passando na Piedade agora. Aí a pessoa sai doida para Piedade e o trio já está na Castro Alves. Aí quem já botou para marchar aprendeu que é do outro lado, que é do outro lado, do lado de lá, sabe? 3 anos depois eu voltei ao Carnaval da Bahia e a música já estava incorporada. Eu tenho muito orgulho de com isso ter iniciado o que hoje se chama de Axé Music. A primeira vez que eu vi um trio elétrico foi ainda na minha cidade do interior, Ituaçu, e era um trio pequeno, numa caminhonete e tudo, mas já deu para sentir a magia do trio elétrico e eu, como menino, fiquei atrás o tempo todo, curioso, querendo saber como é que acontecia aquele som, e foi paixão à primeira vista. Veio então o Carnaval de 72, o ano da Caetanave. A história que ele conta da Caetanave é maravilhosa. Ele estava fazendo um trio novo e não sabia bem qual design que teria, e ele vinha num voo, parece que do Rio para Salvador, de São Paulo para Salvador. Quando ele folheando a revista de bordo,
ele viu a imagem de um desenho de um disco voador. Quando ele viu a imagem do disco voador, ele disse, poxa, meu trio podia ter essa imagem. Quando eu vi Star Wars, eu achei que os caras imitaram o carro de Sr. Orlando para fazer aquela nave, porque eles não tinham aquela referência. Então comecei a fazer este carro, né? Que foi a catanave, mas não sabia qual é o nome. O carro era uma nave, mas não estava definido o nome ainda, né? Na semana do carnaval, eu ainda não tinha definido o nome do carro. Sabia que era uma nave, mas não sabia. Que eu pego o jornal à tarde, na terça-feira da semana do carnaval, lendo, aí eu estou vendo, Caetano volta do exílio para o carnaval de 72, de Salvador, divulgar a sua música que ele fez naquela época, Chuva, Suor e Cerveja, né? Foi que ele compôs lá em Londres, no exílio e tal. Ele volta, aí eu digo, pois agora eu vou fazer uma homenagem a Caetano Veloso. O nome do carro Tapajós vai ser Caetanave. Muito forte a lembrança do dia que eu vi a Caetanave pela primeira vez, porque eu tinha voltado do exílio e estava na Praça Castro Alves, quando vi aparecer a ponta daquele veículo estranho, e era um trio elétrico subindo da ladeira da montanha, Praça Castro Alves, e eles começaram a tocar, e quando começaram tocando Chuva, Suor e Cerveja, que era a canção que eu tinha feito em Londres e que estava sendo lançada no carnaval daquele ano, de 72. Aí eu chorei a beça. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Eu me lembro muito, talvez por causa da televisão, não sei se eu cheguei a ver, o trio da Saborosa, que me encantava por causa daquela garrafa e daqueles alto-falantes lindos, que até hoje eu acho maravilhosos, assim. Que dia, só bebo saborosa, saborosa é mais gostosa. Bebo no inverno, bebo no verão. A Saborosa é uma marca de cachaça, muito popular no Nordeste na época. Então eles fizeram um trio em forma de garrafa. Então esse trio tinha forma de garrafa, eu acho que eles usavam alguma coisa de modelagem de fiberglass, alguma coisa assim para tornar isso possível. Ele tinha forma de garrafa, então era uma peça de merchandising espetacular. Em 74 foi que culminou mesmo essa vontade, já eu, o Betinho, o Haroldo, André, a vontade de montar um trio elétrico nosso. E aí pronto, partimos para cima de Dodô, ele era quem montava o som. Aí vem a era que essa praticamente eu alcancei, já maduro, já pessoa de opinião, que foi a intervenção de Moraes Moreira, porque Moraes veio como o primeiro cantor de trio. Já quando a música Pombo Correio, eu já arriscava cantar, entendeu? Eu já cantava um pouquinho e tal. Então a coisa foi indo gradativamente, de ano para ano o som do trio melhorava e a gente foi implantando a voz. O que eu tinha e tenho a meu favor é que, mesmo se eu cantasse e o som não saísse, eu tinha o eco do povo, eu tinha a voz do povo cantando comigo. Foi quando a gente convidou o Moraes, e o Moraes ajudou a gente também a produzir o disco, arrumou a gravadora lá, porque ele já conhecia o pessoal da Continental. E a gente tá com o disco todo pronto. Meu pai tinha feito quando eu dou a música do Jubileu de Prata. E só entrar e gravar tal. E aí disse, cantou então o Moraes
ia cantar a música do jubileu, que o trio até então não tinha cantor, não tinha nada. A gente vinha tocando sem cantor, era a guitarra baiana solando o tempo todo. E aí, quando gravamos o disco chegou aqui, foi um sucesso, todo mundo gostando do disco. E aí, e agora? Como é que a gente bota esse som em cima do trio? E eu todo emocionado em estar podendo trabalhar com aqueles mestres, né? Cantar a música comemorativa dos 25 anos do trio, composta por Dodô e Osmar. Há 25 anos em Salvador surgiu o frevo numa fobique, o famoso trio, jubileu de prata, luz em cascata. Aí gravei essa música, comecei a virar cantor do trio aí. Jubileu de prata, luz em cascata, explosão de alegria, multidão na folia, por todo lado, de fio a pavio, o frevo eletrizado, a loucura do trio. Aí no primeiro ano do Jubileu de Prata eu subi, mas não cantei, porque não tinha nenhuma estrutura para se cantar, entendeu? Não tinha estrutura para se cantar. O som era de boca de alto-falante, dessas que tem cidade interior, tudo agudo, entendeu? Tinha um microfone lá que chamava Meus Amigos, que o Osmar foi assim apelidado, porque o Osmar toda vez pegava esse microfone e dizia Meus Amigos, e só podia falar na hora que o trio estava parado. Com música não podia. E eu ficava louco para cantar naquele microfone, mas Dodô não deixava, porque dizia, não pode, que vai dar microfonia. Eu trabalhei anos e anos para tirar a microfonia do trio, e agora vocês vêm botando de novo. Mas de vez em quando eu dava roubadinha, cantava. É engraçado porque quando nós preparamos o primeiro disco, tinha só frevo, e eram os frevos de Dodô e Osmar, desde 1950. Aí eu comecei a entrar mesmo na história, porque eu fiz uma composição, eu me tornei parceiro de Dodô e Osmar. Eles tinham feito uma música em 1952, que se chamava Doble Morse, uma mistura de marcha brasileira com passo doble espanhol. Então nós gravamos essa. Tinha uma referência ao código Morse, porque e aí eu me dei a ideia, pô, esse aí é comunicação, é pombo correio. Aí eu, em cima da melodia, eu criei pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando pela resposta que é pra saber se ele ainda gosta de mim. Pombo correio. Pombo correio estourou no Brasil todo. Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando pela resposta que é pra saber se ele ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Eu e a Baby, nós éramos cantores, não éramos instrumentistas nos Novos Baianos, tocávamos alguma percussão, mas nós falamos, por que nós vamos fazer no trio se o trio é só instrumental? Então, um grande gênio, que já não está mais entre nós, que é o Salomão, Paulo César Salomão, que era o técnico de som dos Novos Baianos, diz que aquele som que nós tínhamos trazido para fazer na Concha Acústico Show, que o PA, talvez desse para a gente colocar em cima do trio. Nós tínhamos um bloco chamado Os Novos Baianos, que só saía na madrugada tocando tambor com os amigos. A gente chamava os amigos, todo mundo botava uma camisa vermelha e amarela, que era a camisa do time, do Novos Baianos Futebol Clube, e saía tocando batucada, cantando Brasil, esquentai vossos pandeiros. A partir dali é que a gente teve a ideia de dizer, pô, por que a gente não leva isso para assim, aluga um trio e leva essa ideia. Só que quando a gente levou essa ideia para o trio, a gente levou toda a logística que a gente usava no show. A gente botou PA em cima do trio, a gente botou monitor de voz para se ouvir. O microfone, que era só para falar, para fazer discurso, virou um microfone de cantor. E isso foi sensacional, porque a partir daí é que eu acho que começou uma renovação no Carnaval da Bahia. Pedi a padroeira para me ajudar.
Quando os Novos Baianos, eles colocaram as caixas de som, aí já é de PA, já tinham muito mais grave, já era um som completo, né? Vamos assim dizer, three-way, com grave, médio e agudo. Então, já mostra ali, tipo assim, olha, o trio elétrico funciona com isso. Nós conseguimos amarrar as caixas de som, que eram imensas, no trio elétrico. O trio elétrico ficou mais largo e para sair de dentro da garagem nós tivemos que derrubar a parede da garagem para botar o trio na rua. Esse trio do Novos Baianos foi preparado lá na minha oficina em Piripiri, né? Com o Valdemar, né? Lá prepararam, Paulinho, Boca de Pontor, Bebeu, tal. Fizeram esse trio, eu dei um trio lá, velho, a eles ornamentaram de folha de bananeira. É Pepeu Gomes junto aos Novos Baianos que realmente tem o passo pioneiro e tira as bocas sedãs e põe caixa. E aquilo foi chocante pra gente, porque éramos loucos pelos Novos Baianos e somos até hoje, né? E quando eles chegaram na praça, na Castro Alves, estava tocando já eu, Osmar lá, quando eles chegaram com aquele carro com som, eu fiquei estupefado. Eu, o velho Osmar, né, um som, uma voz muito limpa, muito bonita, foi eles quem trouxe. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Mas eu não marco é toca, eu viro toca, eu viro moita. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e 4 letras de amor, por isso onde quer que eu via na banda do trio elétrico uma banda de rock. Eu sempre falei que era o rock brasileiro. Daí eu passei a botar Beatles no repertório do trio elétrico. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Aquela época ali, 75, 76, a gente começa a perceber e você tem que estar antenado, né, nas coisas todas que estão vindo. Então, a gente estava percebendo dentro do carnaval, e sempre foi uma prática nossa, herança e educação de Dodô e Osmar, que quando chegava na frente de uma entidade carnavalesca, fosse um afoxé, fosse uma escola de samba, a gente parava de tocar, porque a gente tinha um som muito mais potente do que aquela batucada, então a gente fazia a saudação. Saudava, parava e deixava. Então a gente já ficava vendo o som do carnaval. O Filhos de Gandhi já surgia na esteira da forte presença de outros blocos, né? Filhos de Obá, Mercadores de Bagdá, Cavaleiros de Bagdá, vários blocos de afoxé que tinham na cidade, que eram o quê? Eram blocos que traziam para as ruas as comunidades dos candomblés. O Nanamborocô, em 1930 e alguma coisa, foi uma primeira manifestação dos afoxés a partir de uma permissão que jovens meninos das comunidades de candomblé
autorização que eles pediram às mães, aos pais de santo, para irem para as ruas no carnaval cantar, reproduzir um pouco os ritmos de candomblé, especialmente o ritmo de Ijexá. Então eles eram uma presença muito forte que permaneceu, mesmo depois da chegada do trio, e que permanece hoje mais fortemente manifestado na constante, permanente e extraordinária presença do Filhos de Gandhi na cidade de Salvador. Aonde vai papai Ojô? Vou depressa por aí, vou fazer minha folia com os Filhos de Gandhi, que a nossa turma é alinhada, sai no meu bloco pra fazer a patuscada, mori-mori-ô, babá o quiloche. Nós tínhamos aqui as batucadas, o samba dentro do carnaval, praticamente, as batucadas, né, formado por 15 homens que saíam no carnaval, com cada um com seus instrumentos, né, mascarados e fantasiados. Essas batucadas, elas se transformam, depois, ao longo do tempo, as escolas de samba, né? Salvador já teve uma cultura carnavalesca de escola de samba. Então, eram várias escolas de samba. Essas escolas de samba se transformaram em blocos de índio, certo? Mudando a estrutura, mas mantendo o samba. O Comanche atravessava Salvador cantando Alaeca, alaeca, alaê, quer ou não quer, ou tá querendo. E o outro cantava outra coisa, e o outro cantava outra coisa. Mas ainda o que se fazia era o samba tradicional. Dos blocos de índio nascem os blocos afros. No início dos anos 70, você já tem alguns grupos que ainda não eram chamados de blocos afro, mas que faziam um carnaval que era chamado afro. Então esse pessoal fazia um carnaval que mostrava uma influência muito grande dos movimentos políticos internacionais, chegavam pela imprensa norte-americana, do movimento black nos Estados Unidos e, sobretudo, a onda do reggae, né? A devoção ao grande rei Bob Marley. Isso aí, na segunda metade dos anos 70, isso aí já tem um nome próprio, que é o Bloco Afro. O Ileaê, o Olodum e, mais tarde, no início dos anos 80, o Malê de Balê, o Araqueto e vários outros blocos que tiveram menos expressão. Essa música de tocar no trio vai ser incorporado com esses ritmos, né, africanos, né, de movimentação, e faz com que o frevo que era tocado antes passe a ser tocado da forma mais abaianada possível, proposta para pular. E é nesse momento que Moraes Moreira passa a ser o primeiro cantor do trio elétrico, já trazendo uma novidade integrada à questão do aspecto afro, que é o afoxé. Ele vai para cima do trio cantar o afoxé. Começou a compor canções específicas para o carnaval, que era um misto de frevo, afoxés frevados ou frevos afoxesados e coisas assim. Então a gente queria incorporar aqueles elementos do bloco afro junto com a música. Vamos dizer, era a música preta dos blocos afro com a música branca do trio. O sonho da gente era fazer essa mistura, era fazer essa síntese. Até que um dia eu me peguei fazendo uma batida interessante e eu sentia que aquela batida reunia o trio elétrico e o bloco afro. Entendeu? Fizemos uma música chamada Sim Pintou Moçambique e outra chamada Eu Sou o Carnaval, que eram as duas músicas que representavam essa síntese, essa mistura que a gente queria fazer da Bahia. Alô, alô, pessoal da LOL, vai ter a ueba da uebo. A batida.
primeira vez que eu vi um trio elétrico, eu tinha passado com a minha mãe na Barroquinha. Subimos e fomos para a Praça Castro Alves, era quarta-feira, antes do carnaval. E eu vi o trio Tapajós descendo a Rua Chile com J. Morbeck cantando em cima. Na época eu não sabia quem era, eu era muito pequena, devia ter uns 10 anos de idade. Mas o que me impressionou nele foi ele em cima de uma cabine, porque antigamente o trio tinha uma cabine. E ele cantava igual um roqueiro, assim, com o microfone assim, e os cabelos assim voando. Eu falei pra minha mãe, quando eu crescer, minha mãe, eu quero ser igual aquele homem ali, não sei o quê. Aí minha mãe me deu um tapa no braço, você é maluca? Você não vai ser nada disso, não sei o quê. Foi assim que eu vi o trio pela primeira vez. J. Morbeck cantando, pra mim foi um dos maiores cantores de trio elétrico. Infelizmente já se foi. Eu tinha uma banda de rock and roll chamada Scorpions, e aí eu fui lá no Bloco Trás-os-Montes, que eu soube que o Bloco Trás-os-Montes estava sem trio elétrico. Eu fui lá e disse, olha, eu tenho uma banda, queria tocar e tal. E que banda é a sua? Não, a banda Scorpions. E para minha sorte, tinha um dos diretores que conhecia a banda, disse, é uma banda muito boa, mas faz rock. Eu disse, não, mas faz rock a gente troca pro carnaval, pô, o que é que você acha e tal. E aí nós ficamos naquele namoro e tal. E daí para diante nós fomos contratados por eles para subir num trio elétrico do Trás-os-Montes na época. E a primeira vez que o Chiclete com Banana subiu em um trio elétrico foi no Tapajós. Aí o carnaval de 80, Banda Scorpions, já com equipamentos de caixa de som, mas ainda mantendo a estrutura, varanda embaixo com percussão. No ano seguinte, nós estávamos com a Banda Salamandra no Camaleão. E aí com a Banda Salamandra no Camaleão, nós contratamos um percussionista para tocar na varanda, que era um garoto saído do Candial, super talentoso, mas que foi tocar caixa lá, Carlinhos Brown. Eu sou, inclusive, um dos músicos mais velhos do Camaleão, assim, de tocado antes, porque eu toco antes de Luiz e antes do Chiclete com Banana. Eu toquei na Banda Salamandra, que era uma banda que vinha de baile. Aí ele procurou um diretor do Camaleão e disse, eu preciso de um timbales importado, você precisa comprar para mim isso. Só que os caras tocavam caixa na varanda. Disse, mas rapaz, não tenho como fazer um investimento num timbales para você. Aí disse assim, invista no meu equipamento, que eu sozinho faço o que a varanda toda faz. Você investe no meu equipamento, me bota em cima do trio, eu toco sozinho, você dispensa todo mundo. E aí ele fez um negócio interessante, agora você tem que me pagar igual ao que você paga o guitarrista. Nós saímos do primeiro ano com o trio próprio, com banda própria, com um grande detalhe. Naquela época, basicamente, 3 trios elétricos tinham as caixas de som, porque os outros trios todos eram aquele trio de boca sedã, que não tinha vocal, não tinha voz, né? E nós já saímos com caixa de som, com vocal, com cantor, né? Com microfone normal e com a banda própria. Todo mundo foi criando trios importantes. O Tripodão, de Alberto Trípode, que é também um grande investidor do trio. Eu tocando no trio elétrico Dodô e Osmar, nós já vimos já na reta final, quando passamos aqui na Praça Castro Alves para fazer uma apresentação e recolher já uma terça-feira ou quarta-feira de cinza, quando vinha descendo da Rua Chile, o trio elétrico dos Novos Baianos. E pararam numa posição, como quem diz, daqui vocês não saem. Ficamos presos, caminhão frente a frente, e aí começamos a fazer uma apresentação. Um tocava uma música, daqui a pouco o outro tocava outra música, e foi aí que surgiu o encontro de trio na Praça Castro Alves.
Luiz Calda vem com uma figura importantíssima, bota teclado em cima do trio, que ele vem de uma cultura de baile, e aí a guitarra baiana começa a sumir, né? Vem o guitarrão. Eu tinha necessidade de colocar outros instrumentos, até pelo fato de ser multi-instrumentista, entendeu? Eu toco vários instrumentos, então eu queria poder vestir melhor as músicas que eu fazia. Eu peguei o pessoal que trabalhava comigo na WR, que é Carlinhos Marques, Alfredo Moura, Cezinha, Paulinho Caldas e Silvinha Torres nos vocais, e Tony Mola e Carlinhos Brau de percussão. Então pintou esse nome, Acordes Verdes, que não é um nome tão normal assim para grupo. E foi muito legal poder ter esse palco para poder iniciar, entendeu? Essa grande democracia musical que hoje as pessoas fazem misturas muito loucas, né? Axé Music não é um estilo musical, não é um ritmo próprio, é um repertório. Se você for reparar, dentro da Axé Music existem ritmos os mais diversos, os mais variados. O Axé Music é essa mistura de frevo com ritmos da América Central e que Luiz Caldas explorou muito, né, como fricote. Olha a vida de cabelo duro e não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, daquele pra passar batom. De vigor, de violeta, tá dominado e checha, pega ela aí, daquele pra passar batom. De vigor, de cor azul, na porta do céu, pega no cabelo duro. E é quando eu começo a compor para Sara Jane, né? E aí Sara, como expoente, começa a ser a porta-voz da nova música feminina baiana. Ainda criança, eu trabalhava com a WR, gravando jingles e tal. Foi quando eu quis cantar no trio. Aí aos 13 anos eu cantei no Novos Bárbaros. Aí no Novos Bárbaros eu ganhei o meu primeiro troféu de melhor cantora do Carnaval de Salvador, porque como eu morava no gueto, então eu tinha acesso, a música que eu ouvia era Ilê, eram essas coisas. Então eu cheguei na avenida cantando música negra, música afro. E por isso as pessoas ficaram encantadas. No período em que os blocos afro desfilavam com carro de som de madeira, paupérrimos, muito pobre, havia um conflito entre o poder tecnológico dos blocos de trios, que ao se encontrar com o bloco afro, esmagava os blocos afros afoxés com uma sonoridade muito mais potente, muito mais volumosa. Muitas vezes o conflito era casual, não era propósito, era casual. Mas isso, quem era do bloco afro, ficava irritado profundamente, porque desorganizava a ordem do bloco afro quando vinha o trio elétrico tocando frevo, tocando música ligeira, e vinha a multidão e se misturava com o bloco, era uma confusão danada. Tanto que na música Eu Sou Negão, de Jerônimo, ele deixa isso bem explícito, aquela confusão que dava quando um bloco afro se encontrava com um bloco, vamos dizer, desses blocos de corda e essas coisas. E de repente aparece ao longe um carro todo iluminado, é um trio elétrico. Que é isso, meu irmão? Venha devagar, calma. Que é isso, meu irmão? Para aí. Olha, meu irmão, segure essa aí. Segura aí, o cara do trio lá de cima, olha. Legal, massa, pessoal do Bloco Afro. É uma beleza estar aqui com vocês. Vamos levar o som. E o negão lá de baixo fala: qual é, meu irmão? É nenhuma, rapaz. Aqui é boca de 09. E é um swing da gente. Vai, pega o seu caminhão, siga meu caminho, que a gente vai seguir o nosso, meu irmão. E na levada, eu sou negão. Eu sou negão. Meu coração é a liberdade. É a liberdade. O trio elétrico passou aí uns bons 5 anos furtando
a música do Bloco Afro, comercializando, mercantilizando e dando forma comercial e duração de 4 minutos para tocar no rádio. E ganhou tanto dinheiro que em menos de 5 anos os Bloco Afro, Araqueto, Olodum e Muzenza já estavam colocando suas próprias bandas elétricas de trio elétrico. O samba reggae, criado entre 83 e 87, por Neguinho do Samba, Mestre Jackson, os cantores negros, Lazinho, Betão, Sérgio Participação, mudou a história da música baiana, dando um componente afro-brasileiro às várias formas de fazer carnaval. E quando vem para o Pelourinho, toda a cena afro-cubana que estava no Pelourinho faz com que surja o samba reggae. E em muitas conversas nossas, a gente não acreditava que ele ia fazer daquela forma. E ele não chamava samba reggae, ele chamava merengue. Isso começou a amadurecer. E através das gravações que foram surgindo nos carnavais, aquilo só ficava forte. E começou as músicas a combinar muito com o que o Neguinho estava fazendo para o Olodum, e foi essa explosão maravilhosa. Mas aí, a uma certa hora, teve um ensaio que surgiu a música assim, ó, Faraó, ó, que essa não se parecia com nada. Ela é ainda o samba reggae mais tocado em todos os tempos, no Brasil e no exterior. É a música que libera essa energia fantástica do samba reggae. Foi a música do Carnaval de 87. Em 88 foi Madagascar Olodum, que também foi gravado pela banda Reflexo. Em 89 foi Protesto do Olodum, de Tatal, que passou um tempo na Araqueto, hoje tem uma carreira solo. Compositor fantástico. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto sentido. E lá vou A primeira vez que eu vi o trio elétrico foi uma coisa fascinante na minha vida. Olha, eu não sei nem descrever o que foi que eu senti, mas foi uma emoção tão grande, mas tão grande, porque eu estava tão descompromissado, estava numa paquerinha boa com a minha mulher, e eu estava assim, quando dobrou ali da Casa de Itália, voltando para a Avenida 7, o trio elétrico, eu tinha que ver logo isso, o trio elétrico do Dodô e Osmar, com Armandinho, com Moraes, com Caetano, cantando Pombo Correio. We are Carnaval. We are the ones of Carnaval. We are Bahia. We are Carnaval. We are Folia. We are the ones of Carnaval. We are Bahia. Quando eu comecei a cantar no trio, oficialmente, assim, mais continuamente, que foi a partir de 86, eu era outra cultura. Né? Uma pessoa que estava acostumada a cantar para 400, 500 pessoas no barzinho, MPB, cantando Chico, Tom, não sei o quê. Quando eu chego ali, eu tinha que me comunicar com uma multidão, eu tinha que conseguir interagir com essa multidão, com esse público, e fora o desafio de cantar horas seguidas sem deixar a peteca cair. Em novembro de 92 a gente fez um planejamento e eu me lembro bem que um dos itens do planejamento era que a gente, na época a Banda Eva, ela estava parada, não existia, porque quem tocava no Bloco Eva durante algum tempo já era Ricardo Chaves, durante 5 anos. E no Carnaval de 93, quem já ia tocar pelo primeiro ano era o Asa de Águia. Então, essa contratação foi em março de 92. Então, durante o ano de 92, nós já estávamos com o Asa de Águia, que terminou tocando 3 anos no Eva. E um dos itens que a gente fez nesse planejamento, deve ter sido uns 12 pontos, assim, era exatamente recriar a Banda Eva com Ivete Sangalo já. No
ano de 90 realmente foi um ano de estabilidade do Chiclete com Banana. Em 86 nós fizemos o grande sucesso, mas em 90 foi o ano de estabilidade do Chiclete com Banana. Nós já estávamos mudando pela terceira vez de bloco. Nós estávamos entrando no bloco Camaleão, e que foi uma parceria maravilhosa, onde nós estávamos já galgando uma nova posição dentro do cenário popular brasileiro. Eu criei a Timbalada justamente para dar um salto no que o trio não estava conseguindo. Os cantores de trio elétrico, na hora de aquecer e para se aproximar mais do que era chamado povão e dos browns, que era chamado, puxavam a nossa, uma música de rua. Eu disse, poxa, tá na hora da gente começar a fazer música de rua. Vou na Timbalada, olha, canto no mar. Vou na Timbalada, olha, canto no ar. Muito provavelmente o desgaste do que a gente chamava de axé music, né, a repetição, né, da fórmula, né, ela leva a essa necessidade de algo novo, né? E aí vem um cabeça de uma transformação, que é o Gera Samba, o seu empresário, que percebe aquela música no palco, né, com duas dançarinas, né, com coreografias ligadas às letras, né, com coreografias sensuais, e o ritmo do samba ali presente o tempo todo. Depois de 9 meses você vê o resultado. 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 Segure o tchan, amarra o tchan, segure o tchan, tchan, tchan. Eu via os trios elétricos, achava aquele glamour, aquelas coisas, ficava assim surpreso com o tamanho daquele lance sonoro, assim, com tanta gente em cima. E minha família vendia frutas, tinha uma banquinha de frutas que vendia ali na Carlos Gomes. Vendia melancia, melão, e quando acabava o percurso dos trios, aí todo mundo dormia ali no chão mesmo. Quando eu vejo o povo cantando minha música, com faixas e cartazes ali, Márcio Vitor e tal, eu me lembro de tudo isso, passa um filme na minha cabeça, eu fico realmente emocionado. E como eu tenho uma coisa natural, uma realidade com essa relação do trio. Grupos de pagode, os grupos de samba começam a fazer conexões com outras expressões, com outros recursos musicais. Por exemplo, eu vou destacar aqui Márcio Vitor, né, no Pissirico. O BPM do Pissirico ele é lentinho, mas é dobrado ao mesmo tempo. Fica assim, tum 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 tum, e tem um ali pô que tá dobrado, né? E isso dá a intenção de pular. Toda boa, ela é toda boa. É toda boa, ela é toda boa, negona. Gloria, ai, toda boa, toda boa. Mas toda boa, ela é toda boa. Vem chegando do Rio de Janeiro cantores e grupos de partido alto, né? Invadindo particularmente o início do Carnaval da Bahia, que é a quinta, sexta e sábado. Vai, meu samba, a gente não perde pra ver de cantar, fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos sambas. O seu empurrar, o samba se refez, jogando de baixo, podemos ouvir outra vez. O trio elétrico hoje é o lugar da música popular, toda ela. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá.
pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer. Mãe Preta de lá mandou chamar. Avisou, avisou, avisou. Vambora, gente, que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. O Dodô e Osmar, eles fizeram o que se apelidou de pau elétrico. Quando nós começamos com o trio elétrico, e até hoje, a influência do rock, a própria ligação que a guitarra baiana tem com a guitarra mundial, a distorção, tudo isso, né, é uma característica do som elétrico com muita potência. Tudo isso ligou, né, fez uma fusão mesmo da guitarra com a guitarra tradicional. E hoje, com o tempo, depois que ela sumiu do trio elétrico, ficou só sendo a guitarra do trio Dodô e Osmar, de um tempo para cá eu vejo que a meninada está procurando, está buscando, pela relação que ela tem com a música pop, a música rock. A guitarra é uma guitarra atual, é uma guitarra que está aí pronta para ser inserida, né, na música, vamos dizer, de vanguarda. Eu vejo a guitarra ainda como um instrumento a ser descoberto, a guitarra baiana, pelos novos guitarristas. Eu toquei 6 anos quase na timbalada e minha referência de trio é tocando com a timbalada, onde eu já comecei usando a guitarra baiana. E quase todo ano no carnaval a gente fazia um set ali de músicas instrumentais do Dodô e Osmar e de outras coisas, fazia aquele set e tocava tanto no gueto quanto no trio no carnaval. Minha estreia foi com a guitarra de Armando no Clube da Guitarra Baiana, tocando com Haroldo, 1 mês de guitarra baiana. Eu tremia mais que vara verde, depois de 20 anos de música já. Imagina. Era loucura. E aquele povo todo, o público eram guitarristas, né, de guitarra baiana também. Tava lá, acho que Tepeu tava lá, tinha uma galera assim. E a gente foi tocar num dessas micaretas que eu não me lembro qual era, não sei se foi Recifolia ou se foi Carnatal, um desses que teve aqui no Nordeste. E eu fui tocar com a timbalada e levei a guitarra baiana para fazer um set no trio. Aí num dos momentos que a gente tá passando pelo camarote, eu vi Armando num dos camarotes. Aí eu peguei a guitarra baiana e a gente começou a tocar uma música de guitarra baiana embaixo do trio de Armando, acho que foi com Mancheiro, numa versão bem parecida com o que o Osmar fazia. E aí Armando se acabou de chorar, assim, chorou pra caramba de lá do camarote, eu olhando pra ele, ficou todo mundo no trio bem emocionado, assim, eu fiquei bem, mas que eu tava nervoso, né, tipo, vi Armando ali em cima tocando com a timbalada, que também aquele trio era uma pressão danada, e aí Armando embaixo, pouco tempo que o seu Osmar tinha morrido, e aí a gente comecei a tocar, Armando ficou chorando, foi um momento meio mágico, assim, que eu tenho meio de recordação nesse lance de guitarra baiana no trio. Imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue e pelourinho. Até onde caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Serra, no Campo Grande, somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar.
festa enchendo de alegria a praça e o poeta. Ah, imagina só, que loucura, essa mistura, alegria. Alegria é o estado que chamamos